Abençoados com todas as bênçãos. Muito bom dia a todos. Recebo que hoje já seja aí o seu melhor dia, a sua melhor noite. Seja bem-vindo todos, de onde você estiver. Muito bem-vindo aí pela sua participação. Muito obrigado por você estar participando aí comigo, ao vivo ou pela gravação. Da mesma maneira, muito obrigado, receba aí a minha gratidão. Hoje é dia 9 de julho de 2023. Meu nome é Neilton Cardoso, e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Brasil, abençoada por Deus e bonita por natureza. Essa é a cidade do Rio de Janeiro. E falamos exatamente aí do Evangelho da Graça de Deus. Se você quer ouvir o Evangelho da Graça, por favor, participe comigo aí, tá bom? Evangelho da incircuncisão, que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. O Evangelho diz que esse mistério esteve oculto por muitos anos e no tempo determinado por Deus foi revelado à igreja através do apóstolo Paulo. E o tema de hoje que nós vamos aqui estar falando, os escolhidos de Deus, porque Deus fez uma escolha. E é dessa escolha que nós vamos estar aqui falando. Então eu gostaria de pedir a você que compartilhe aí a mensagem com as pessoas que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, YouTube, por favor, para que a palavra corra e seja glorificada. Também, se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Temos um canal aí no YouTube, Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso, para que a palavra corra e também seja glorificada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Minha tia Cida, um abraço. Minha mãe Esté, já estão aqui ligadas aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, mulheres importantes aí na minha vida. Recebo também que você já esteja aí com os olhos do seu entendimento iluminado, para que você possa ouvir e entender o Evangelho da Graça de Deus, o Espírito da Verdade, não é isso? Porque o que nós falamos é o Espírito da Verdade que está escrito nas 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Então, vamos aqui dar início, Romanos capítulo 8, mas antes eu gostaria aqui de mandar uma saudação à minha mamãe, né? Hoje não está aqui perto de mim, mas daqui a pouco estaremos juntos. Estamos passando aí uma pequena e leve momentânea tribulação, já estamos bem no finalzinho, já está quase encerrando aí, e já daqui a pouquinho estarei chegando aí, tá bom? Um abraço, fique bem, recebo, declaro que se manifeste no seu corpo mortal aquilo que o Evangelho diz que a senhora é santa, perfeita e curada. Assim é o teu espírito, assim é a senhora. Bom, que se manifeste no seu corpo físico. Romanos, capítulo 8, verso 33. Pegue a sua Bíblia aí, por favor, me acompanhe, leia junto comigo aí o que diz o Evangelho da Graça de Deus, que diz assim, Romanos, capítulo 8, verso 33. Diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Vamos ler também o verso 34. Quem os condenará? Quem? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Os escolhidos de Deus. Porque o Evangelho fala, abençoados, que Deus ele fez uma escolha. A religião não gosta muito desse assunto, mas Deus fez uma escolha. E de acordo com o querer de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a soberania de Deus, Deus fez uma escolha. Romanos capítulo 8, verso 33, nós vemos aqui, que diz, quem tentará, ou seja, quem poderá fazer uma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode acusar, dizendo, olha, você está errado,
você não está qualificado, você não serve, você não completou o curso, você faltou às principais aulas, então você não serve. Uma pergunta do apóstolo Paulo, é isso que ele fez à igreja de Roma: quem pode fazer uma acusação desse tipo aos escolhidos de Deus? E ele mesmo responde: é Deus, olha, veja bem, é Deus quem os justifica. É Deus quem justificou, abençoado, os escolhidos. Não foi um jejum, não, porque não, eu jejuei, eu estou justificado perante Deus. Não é isso que diz o Evangelho. Ou eu me batizei, eu nunca perdi uma santa ceia. Não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho diz que é Deus quem os justifica, os escolhidos. Então, nós precisamos aqui de antemão então saber quem são os escolhidos e como foram justificados. Porque diz que houve uma escolha e quem fez a escolha foi Deus e foi o próprio Deus que os justificou. Porque está escrito, os escolhidos. É bom, pessoal, que você leia, é bom que nós repitamos sempre, porque as pessoas pensam que está escrito, nós falamos, as pessoas, não é bem assim, mas leia comigo aí, por favor, na sua Bíblia. Os escolhidos foram justificados. Então não se pode acusar os escolhidos de Deus. Se foi o próprio Deus que justificou, está em pecado, você está em pecado, como acontece na religião, não é isso? Olha, você, por enquanto você não é filho, não é salvo, você por enquanto não é salvo. Falar uma coisa dessa para um escolhido de Deus, ou pior, olha, cuidado, porque você pode ir para o inferno. Não se pode falar isso para um escolhido de Deus. Agora, veja bem, precisamos entender aqui alguma coisa bem importante. Quando se fala de escolha de Deus, quando nós aqui falamos que Deus fez uma escolha, nós estamos aqui falando do Espírito. A escolha de Deus, ela foi segundo o Espírito. É importante que você entenda bem isso. Hebreus capítulo 12, verso 9. Vamos ler aqui, eu gostaria de ler aqui com abençoado esse verso. Olha só, por que a escolha de Deus foi no Espírito? 12, 9, fala assim: além disto, tivemos nossos pais segundo a carne. Eu tenho meu pai, tive meu pai segundo a carne, hoje só tenho a minha mamãe, né? Todos nós tivemos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então Deus, abençoados, Ele é o Pai dos Espíritos. Deus, preste bem atenção, Deus não tem filhos segundo a carne. Esse corpo de carne que você está vendo aqui, isso aqui não é filho de Deus. O Filho de Deus é o Espírito que está aqui dentro, que está falando com você, que você não está vendo, não é isso? Temos esse tesouro guardado aqui dentro, que é o Filho de Deus. Logo, se Deus não tem filho segundo a carne, logo a escolha de Deus não foi segundo a carne. É fácil de você entender isso. Veja bem, Hebreus capítulo 2, verso 14, um verso muito riquíssimo, muitas informações. Ali na primeira parte ele diz assim, porque os filhos, falando dos filhos de Deus, participam de carne e sangue. Os filhos participam de carne, esse corpo abençoado que você está vendo, é somente um veículo de participação dos filhos de Deus. Esse corpo aqui é que Deus usa para, nesse corpo, Ele colocar o seu Filho, que é o Espírito. Olha, abençoado, entenda quem é você. Entenda quem é você, senão você vai ser enganado de maneira muito fácil. Porque vão colocar em cima de você, em cima desse corpo, alguma coisa que não é para você. Esse corpo aqui é apenas a participação do Filho, porque nesse corpo aqui é necessário, nesse reino, é necessário que o Espírito tenha um corpo. O próprio Deus, quando participou aqui, quando ele se manifestou, ele usou um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. O meu é Neilton Cardoso, eu não sei o seu, como é que se chama, não é isso? Mas você não é esse corpo de carne, você é o Espírito que está aí dentro. É necessário que você entenda, que você conheça quem é você. Quando você chegou nesse corpo de carne aí, quando você nasceu nessa carne, quando seu papai e a sua mamãe se juntaram e fizeram o que você sabe, e foi gerado esse corpo de carne, você já tinha sido escolhido por Deus
para ser filho no Espírito. Espírito, o corpo de carne foi gerado e Deus colocou o Espírito, que é você, dentro desse corpo. Filipenses capítulo 3, verso 20, o que diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 20? Que a nossa pátria, o local de nascimento é os céus. Você não nasceu aqui nesse reino, você foi colocado aqui por Deus, participa de um corpo de carne, mas nós nascemos, a nossa pátria é os céus. De lá que nós viemos e para lá que nós vamos voltar. Vamos aqui continuar a ver isso mais de perto. Olha só, os escolhidos de Deus. Efésios capítulo 1, vamos ler aqui. Vamos começar aqui no verso 3. Vamos ler aqui 2 versos para começar. Efésios capítulo 1, verso 3. E peço a você que compartilhe a mensagem, que participe, deixe o seu comentário aí na mensagem, para que outras pessoas também possam entender. De repente, eu não sei se usar uma palavra certa, e você, entendeu? Porque aqui, abençoado, não sou eu o pastor, não é abençoado Dino Sani que é o pastor, não, o pastor aqui é Cristo. O que ele me revelou, o que ele me mostrou a você também. É necessário que os nossos irmãos também conheçam. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando aqui de Deus, falando aqui do Espírito, o Criador, aquele que criou todas as coisas. O qual Deus, falando aqui de Deus, do Espírito, nos abençoou. Olha a terminação do verbo abençoar. É muito importante que você veja isso. Nos abençoou, já abençoou. Por isso que nós falamos aqui, você é um abençoado. Não falamos aqui que Deus está te abençoando, que Deus continue te abençoando, que Deus vai te abençoar. Não, nada disso. O que nós falamos é o que está escrito aqui, que Deus já nos abençoou, já aconteceu, foi lá no passado. E diz mais, você é abençoado com todas as bênçãos. Para que não haja nenhuma dúvida, não é isso? Lá em Colossenses capítulo 2, verso 10, diz que em Cristo, olha, veja bem, em Cristo estamos completos. Abençoados com todas as bênçãos, estamos completos. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja bem, em Cristo. Então, abençoados, o assunto aqui é no Espírito. Porque quando nós falamos, não, você é um abençoado, eu sou abençoado, a pessoa olha logo para a situação, né? Que está desempregado, a mãe está doente, o pai já morreu. Abençoado, o assunto aqui é no Espírito. Deus não trata com essa carne. Não espere que você, não trata com essa carne. Nesse corpo se manifesta aquilo que nós somos no Espírito. Por isso que eu acabei aqui de orar aqui pela minha mamãe e falar para ela que se manifeste no corpo físico dela aquilo que ela já é no Espírito, curada, perfeita, completa em Cristo Jesus, abençoada com todas as bênçãos. É isso que nós oramos. E assim também é, abençoados, a eleição de Deus para seus filhos, é no Espírito. Quando nós falamos, olha, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Estamos falando aqui de um assunto espiritual. E o verso 4, veja bem aí que diz aí o verso 4. Pois nos elegeu nele. Veja bem, nele. E Deus é Espírito. Deus é Espírito, Deus não é carne. Se Ele nos elegeu nele, no Espírito, então a eleição é algo espiritual. É simples, abençoado, é fácil de você entender isso. E quando foi feita essa eleição? Aqui que está o segredo do negócio aqui. Quando foi feita a eleição de Deus? Diz aí o Evangelho, Efésios capítulo 1, no verso 4. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes do corpo de carne. Antes da nossa existência humana. Antes desse corpo aqui lindo, maravilhoso se formar, Deus já havia te escolhido para Ele. A eleição foi feita lá. Esse é meu, aquele não é. Foi Deus que fez a escolha. Agora, para que essa eleição? Continue lendo aí, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante de Deus, diante dele mesmo. Efésios capítulo 5, verso 27, diz que esse propósito foi cumprido, porque Deus
nos vê santo e irrepreensível. Efésios capítulo 5, verso 27. E um detalhe diferente do que diz a religião, tudo isso em amor. Porque a religião diz como pode, seria assim uma justiça de Deus escolher eleger um para a salvação, o outro não é. Então aquele ali, filho, aquele não pode ser. Deus não seria justo, diz a religião. Mas o Evangelho diz que a eleição de Deus foi um ato de amor. Em amor nos elegeu, em amor. Olha, abençoado, a eleição, a escolha de Deus não foi segundo a carne. Nunca foi. A verdade é essa, nunca foi. Vamos ler um verso aqui, porque a religião, ela procura consagrar, santificar a carne para que Deus possa escolher o abençoado. Não, agora ele saiu dos maus caminhos, ele agora é uma pessoa boa, se regenerou, se reconciliou. Veja o que diz aqui, Romanos capítulo 9, verso 8. Isto é, não são, olha, leia bem, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Filho de carne, abençoado, não é filho de Deus, mas os filhos da promessa, os filhos do Espírito, que são contados como descendência de Abraão, o pai da fé, aquele que nós somos abençoados juntamente com ele, abençoado. Filho, veja bem, filho de Deus é o Espírito, não é o corpo de carne. Filho é o Espírito, Espírito que é filho. Não conhecemos ninguém segundo a carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 16, ele deixa isso bem claro. Ó, não conhece nem o próprio Deus, né? O próprio Cristo. Se antes o conhecíamos dessa maneira, quando ele se manifestou lá em Jesus de Nazaré, agora já não conhecemos mais. Também não conhecemos a ninguém segundo a carne. Deus não te conhece segundo a carne. Deus te conhece no Espírito, onde ele está, ali, onde ele te elegeu, onde ele te escolheu. A religião é tremenda, né? A religião é uma coisa assim, fora de série. A religião, ela ensina uma filiação segundo as obras da carne. Se você quiser se tornar filho de Deus, isso segundo a religião. Primeiro você tem que se arrepender. Olha, passe para cá, se arrependa, confesse os seus pecados. Tem que confessar os pecados, não sei quais os pecados, mas tem que confessar. Tem que se batizar nas águas e você vai aí fazendo um curso. E mais, tem que ter um bom comportamento perante a sociedade, perante lá aonde você está. E confessar, e isso aqui que é a parte mais importante, confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Você tem que fazer essas coisas para se tornar um filho de Deus. Então, depois que você fizer todas essas coisas, então, talvez Deus te aceite. Se você permanecer fiel até o fim. Porque se faltando ali um minutinho ali, aos 45 minutos do segundo tempo, você escorregar, meu irmão, sinto muito, mas não vai, você perdeu a filiação, você deixou de ser filho. Isso é que diz a religião, mas não diz o Evangelho. Vamos ler aqui, para você que acha que tem que fazer alguma coisa para ser filho de Deus. Nós estamos falando aqui do seu comportamento aqui nesse reino. Estamos falando da filiação do Filho de Deus. Efésios capítulo 2, vamos ler aqui, verso 8 e verso 9. Bem conhecido nosso. Pois pela graça, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Pois pela graça, que sois salvo, por meio de quê? Meio das obras? Por meio do que eu fizer? Não, por meio da fé. É isto, veja bem, abençoados, parece que eu passei 35 anos lá na religião e não conseguia ler esse verso aqui. E isto não vem de vós, não vem de você, não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. O verso 9, para encerrar o assunto, diz assim, não das obras. Não é das obras. Você é escolhido por Deus, você é salvo, você é filho, não das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Não, eu não sou melhor do que você não é melhor do que seu irmão,
o seu irmão não é melhor do que o seu outro irmão. Não, não. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E o verso 10 diz assim, ó, pois somos feituras sua, feituras de Deus, tudo foi feito por Deus, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus mesmo, não foi você, Deus mesmo preparou para que andássemos nelas, preparadas por Deus. Então diz que pela graça sois salvos, pela fé, sem as obras. Sem as obras. E isso é um dom de Deus, abençoados. Dom de Deus. Tudo preparado por Deus desde antes. Antes de você chegar nesse corpo de carne, Deus já havia escolhido você, Deus já havia preparado tudo para você e colocou você para participar desse corpo de carne com o propósito dele. Então, depois disso aqui que nós lemos, desses 3 versos que nós lemos, aonde é que fica o livre-arbítrio do homem quanto à eleição para filhos? Onde que fica aqui o livre-arbítrio? Onde que eu posso chegar para alguém e falar, olha, depende de você. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir lá, você tem que ir aqui. Você tem... Onde que está escrito aí que diz que é pela graça e não depende das obras para que ninguém se glorie? Aonde é que está o livre-arbítrio do homem quanto à eleição para filhos, para o Espírito? Falamos de Espírito. Olha, abençoado, olha, preste bem atenção. Quanto ao Espírito, não existe livre-arbítrio do homem. Vamos falar aqui bem claro, não é isso? Quanto ao Espírito, eu quero ser filho de Deus, isso não existe. Ou você é ou você não é, porque a escolha foi feita por Deus. Efésios capítulo 1, verso 5, olha o que diz, 1:5. Diz assim, nos predestinou, nos escolheu para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a vontade dele. É isso que aconteceu, foi segundo a vontade dele, ele quis. Deus é soberano. E aquele que Deus não quis? Deus não quis. É segundo a vontade dele. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que Deus, o próprio Deus, foi o autor, a ideia foi dele e ele mesmo é o consumador da fé. Ele teve a ideia, ele fez tudo e ele consumou todas as coisas, sem a participação de ninguém, de homem nenhum. Ele que fez tudo, começou nele, passou por ele, ele fez isso, fez aquilo e consumou todas as coisas. Filipenses capítulo 2, verso 13, veja bem, Filipenses capítulo 2, verso 13, diz que Deus, o próprio Deus, é que coloca em nós, aqui na nossa mente dos filhos, o querer e ele mesmo, o próprio Deus, é que faz o realizar. É isso que acontece, abençoados, é isso que acontece. Não depende de ninguém, não dependeu de você. Você é um filho sem depender de você. É porque Deus quis que você fosse filho. A religião, veja bem, a religião ela ensina uma campanha, um curso, uns procedimentos para ser filho, ser eleito, ser aceito por Deus. Né? O famoso aceitar Jesus como Salvador, como nós falamos aqui, isso não existe, abençoado. Isso não existe. Os lugares chamados igrejas evangélicas, todos eles pregam, né? Olha, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Em lugar nenhum da Bíblia, em lugar nenhum do Evangelho, diz isso, que você tem que fazer alguma coisa para se tornar um filho de Deus. Muito pelo contrário. Olha, Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma só oferta, que foi a dele lá na cruz, nos fez perfeitos para sempre. Pelo Espírito, você está perfeitinho, você está nesse corpo de carne aí. O corpo é essa bagunça aí que você conhece, mas o Espírito, você saindo desse corpo, você tem que voltar para o Pai. Lá, o homem mais sábio já dizia lá em Eclesiastes 1:4, diz que o corpo volta ao pó, né, que é formado de pó, foi formado no pó, e o Espírito tem que voltar para Deus, que foi Deus que deu. É isso que acontece, tudo isso mediante a eleição, a escolha de Deus, o Espírito de Deus que está em você. E veja, todo filho, isso aí não é 100%, todo filho eleito já nasce nesse corpo de carne justificado depois da cruz de Cristo.
Se você nasceu aí depois da cruz, depois que Cristo morreu, ressuscitou, você já nasceu abençoado, justificado, depois da cruz de Cristo. Já não há acusação, não existe nenhuma acusação contra você. Romanos capítulo 8, verso 1, diz que, portanto, agora, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não depende de você. Dependeu de Deus ter te colocado depois da cruz no pacto de Cristo, que é a graça de Deus. Todo filho que nasceu depois da cruz, isso independente de comportamento, ele está em Cristo, porque o pacto é de Cristo, que não anda segundo a carne, que não anda segundo a lei, não é isso? Mas segundo o Espírito, segundo Deus. Você está em Cristo Jesus. Contra você, não tem acusação. Agora, o que você faz de errado, esse teu mau comportamento que você tem aí, você planta, você colhe. É simples assim. Agora, quanto a Deus, Deus não vai te acusar de nada, não vai, abençoado. O acusador, veja bem, o acusador foi destruído na cruz de Cristo. Por isso que ele diz, agora, nenhuma condenação há depois da cruz de Cristo, porque o acusador foi destruído. O acusador, o diabo, a lei de Moisés, como se chama isso, aí tem um outro assunto, foi destruído. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. Teve um fim. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele, não é só aquele que aceitou Jesus, não é aquele que se comportou bem, aquele que é um bom menino, não, nada disso. Para todo aquele que crê, aquele que tem o dom, não é aquele que passou a partir de hoje ele tomou um choque, né? Passou por uma situação muito difícil, então ele falou, a partir de hoje, não é isso. Aquele que crê é aquele que tem nele no Espírito o dom, todo filho eleito, ele crê, passe o que passe, aconteça o que aconteça. O fim da lei é Cristo, você não pode mais viver por essas coisas, não existe mais condenação para você. Hebreus 2,14, o próprio João, quando escreveu lá ele mesmo disse, João disse que o acusador já foi destruído. Apocalipse capítulo 12, vamos ler aqui o verso 10, olha o que ele diz. Então, João falando, então, ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O verso 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram suas vidas até a morte. O acusador, abençoado, de nossos irmãos foi destruído, foi lançado fora, não existe mais acusação. E segundo Jesus de Nazaré, veja bem, porque a religião ensina que esse acusador é um espírito, um diabo de chifre, de cauda, que fica acusando os irmãos. Não, você olhou para a menina que passou, olha, você bebeu, você fumou, e não é esse acusador. Jesus de Nazaré, ele disse lá em João 5,45, que o acusador era a lei de Moisés. Moisés que os acusa. Ele disse, eu não vou acusar ninguém perante o Pai. Quem acusa vocês é a lei de Moisés que vocês estão esperando. O acusador, quando ele diz que foi lançado fora, foi a lei que foi destruída na cruz do Calvário. Romanos capítulo 10, verso 4. Nós não cansamos de falar aqui. Todo filho, abençoado, todo filho de Deus, todo filho eleito já está justificado. Já está. Não adianta você querer outra posição, outra situação, procurar coisas erradas, porque todo filho, depois que Cristo morreu e ressuscitou, todo filho já está justificado perante Deus. Vamos ler aqui um verso aqui que a religião ama. São 2 versos que nós vamos ler, mas deveria ser um só, é isso? Romanos capítulo 3, verso 23. Eu tenho certeza, se você, assim igual a mim, passou lá na religião uma semana só,
Tenho certeza que você conhece esse verso aqui. Ó. Olha só, o verso 23 você conhece, que diz assim, Romanos 3, 23. Pois todos, olha o que diz, a religião usa isso aqui para apontar a acusação, botar o dedo assim no seu nariz com extrema facilidade. Diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A religião está vendo aqui, ó, não está escrito aqui que todos pecaram, então você é pecador. Segundo a religião, ela aponta, ela diz que todos pecaram. Mas tem um detalhito aqui, bem pequenininho, que eu gostaria de chamar a sua atenção, que é o verso 24, que diz, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja bem, nós lemos aqui o verso 23 e o verso 24, deveria ser um só. Porque a sociedade bíblica aqui, ela dividiu, né? Botou o verso 23, aí depois botou o verso 24, mas deveria ser um só. Por quê? Porque todos que foram destituídos no verso 23, que diz aqui, porque todos pecaram e foram destituídos, são os mesmos que foram justificados no verso 24. Aqui é uma história só, abençoado. Você não pode separar esses dois versos aqui. E esses aqui são os escolhidos de Deus. Aqueles que pecaram, que foram destituídos, foram os mesmos que foram justificados. A destituição, veja bem, a destituição e a justificação foram feitas sem a nossa participação. E isso foi automático, abençoado, foi automático. Olha, eu não aceitei Adão. Ninguém me apresentou Adão. Quando Adão fez lá a lambança lá que ele fez e foi determinado por Deus, aquela confusão lá, ele fez exatamente o que Deus mandou, mas ninguém me perguntou, você quer participar desse negócio aqui chamado Adão? Também, pessoal, ninguém me perguntou se eu queria aceitar Jesus. Ó, você quer participar desse? Não, abençoado. Foi tudo determinação de Deus. Ó, veja como é que funcionou. Romanos 5,19. Vire a página e leia aí, ó, 5,19, diz assim, pois como pela desobediência de um só homem, esse homem foi Adão, quando fala aqui desobediência de um homem só foi Adão, muitos, os eleitos, os escolhidos, muitos foram feitos pecadores, porque participaram ali da desobediência de Adão. Assim, da mesma maneira, pela obediência de muitos são feitos justos. Então, abençoado, são duas cabeças representantes. Adão e Cristo, aonde participaram os filhos eleitos. E tudo, veja bem, tudo debaixo da soberania de Deus. Tudo de acordo com o propósito de Deus. Aqui não fugiu nada, não, porque Adão não deveria ter feito isso, deveria sim, abençoado, porque ele foi colocado, ele foi posto ali por Deus para fazer exatamente o que ele fez, como da mesma forma, Jesus de Nazaré foi posto por Deus para fazer o que ele fez, morrer na cruz e justificar os filhos. Somos justificados, fomos eleitos e fomos justificados. E veja bem, fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, antes de você ser judeu, antes de você ser gentio, antes de você ser brasileiro, antes de qualquer coisa, antes de você chegar nesse corpo de carne, Deus te elegeu, Deus te escolheu para filho. E na cruz, ele pagou o preço por essa eleição. Por quê? Havia necessidade de colocar nesse corpo de carne, Adão manchar o corpo de carne para você ser justificado por Deus. Entender tanto o bem, entender quanto o mal. Esse foi o propósito de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, olha o que diz. Leia comigo aí, Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Eu não estava lá na cruz. Ninguém esteve na cruz, abençoado. Somente Jesus de Nazaré. O judeu não esteve na cruz. O gentio não esteve na cruz. Quem estava lá foi o próprio Cristo. Então ele diz, justificado pela fé, porque eu creio, fui participante. Temos paz com Deus. Sem obras, diz que sem obras, justificados pela fé, sem as obras, sem a minha participação, apenas crendo naquilo que foi imputado no meu espírito.
assim como foi imputado no espírito de todo eleito de Deus. Você crê porque o próprio Deus imputou isso no teu espírito e Ele mesmo te justificou. Temos paz com Deus, estamos em paz com Deus. Imagina essa história de batalha espiritual que acontece aí em muitos lugares chamada igreja evangélica. Que batalha espiritual é essa, abençoado? Se o evangelho diz que nós estamos em paz com Deus, você pode estar em guerra, em briga com o vizinho, com a mulher, com o marido, eu não sei com quem, mas com Deus você está em paz, porque foi Ele mesmo que promoveu a paz. Ele que promoveu a paz ali na cruz. Nós estamos em paz com Ele. E concluímos aqui, nosso tempo já terminou, concluímos aqui em Romanos capítulo 8. Vamos ler aqui, ó. Se ainda resta alguma dúvida, vamos ler esse pedacinho aqui, ó. Romanos capítulo 8, verso 35. Onde está? Está aqui. Diz assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Uma pergunta do apóstolo Paulo. Quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Ele deu aqui uma série de possibilidades, não é isso? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Você não é um vencedor. Você é mais do que vencedor. Por aquele que nos amou, por Cristo Jesus. Pois estou certo. Eu recebo que você também esteja certo. Eu recebo que você também esteja certo disso. De que nem a morte, nem a vida, nem uma coisa nem outra, porque Deus, Ele é Deus tanto dos vivos quanto dos mortos, não é isso? Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Abençoados, nada pode cancelar essa eleição. Você foi eleito por Deus, você foi justificado por Deus e nada pode cancelar essa eleição. Somos filhos justificados para sempre. Para sempre. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, você sempre será um filho justificado por Deus, porque foi o próprio Deus que quis. Agora, você precisa dessa informação, você precisa conhecer a sua verdadeira identidade, você precisa conhecer a sua posição em Cristo Jesus para se comportar como um filho. Porque o que nós vemos aí, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, são filhos, mas por falta de conhecimento, vivem como escravos, vivem de qualquer maneira, vivem pedindo perdão a Deus por alguma coisa que Deus já perdoou. É uma coisa assim absurda, não é isso? Um filho de Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele já te perdoou, abençoado. Senhor, me abençoa. Ele já te abençoou. Me justifica, Senhor. Ele já te justificou. Escreve meu nome no livro da vida. O seu nome já está escrito lá desde antes da fundação do mundo. Então você precisa conhecer essas informações para viver de acordo e honrar o teu Pai. Pai dos Espíritos, que é Deus mesmo. Assim como você sempre honrou teu Pai na carne, é necessário que você honre o Pai do Espírito, conhecendo o que Ele já fez por você. Ele te escolheu e Ele te justificou desde antes da fundação do mundo. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, você sempre vai ser um filho justificado por Deus. Eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que o próprio Deus ilumine os olhos do teu entendimento e te faça entender a tua posição em Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos. Eu peço a você que compartilhe aí a mensagem e, se for possível também, temos um canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, é necessário nisso. Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso, esse é o nosso canal. Vamos estar colocando aí nos comentários daqui a pouquinho aí o nome do canal e peço a você que se inscreva lá. Muito obrigado pela sua participação. Meu amigo Paulo Pires, sentindo a sua falta, a minha amiga abençoada Ana Maria também, muito obrigado pela sua participação. O abençoado Marques,
meu amigo, meu irmão bem chegado lá de Caxias, saudade de ti. Logo, logo nós vamos estar aí participando, fazendo essa palavra correr também lá naquele bairro maravilhoso. Recebo que tudo está bem na sua casa e com a sua família. Tá bom, abençoados? Um ótimo domingo para todos e recebo que na próxima semana estaremos aqui de volta. Abençoados com todas as bênçãos.